Está começando mais um Trilados. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Fábio Carvalho e também Ale Paiva, mais conhecido como atleta com diabetes, triatleta dos bons. Essa semana que passou, deu um ralo no Fabinho, mas que ficou ruim, não ficou, Ale? Fala aí. Ficou desesperado quando eu vi saindo. Quando ele me viu na frente na natação. Fez a transição da vida dele. Tá até a foto lá, cara. Eu não tava entendendo nada. O que o Fabinho tá fazendo na minha frente na natação, cara? Ele, na realidade, ele só tá treinando água. Só pode, porque foi na primeira curva e ele já sobrou na bike. O negócio vai sair com aposta hoje aqui, né, cara? Ale, obrigado por ter vindo, cara. Vamos junto, cara. Obrigado aí pelo convite. Vamos nessa. Legal, boa. Isso aí. Obrigado, Fabinho. Valeu, Rô, por estarem aí mais uma vez falando. Cara, explica um pouquinho pra quem não te conhece, não te segue ali no Instagram, não sabe da sua história. Da onde vem essa história do atleta com diabetes? Cara, atleta com diabetes, na verdade, surgiu... O Ale Paiva, atleta com diabetes, em 2009, né? 19 anos, diagnosticado com diabetes. Descobri, assim, em questão de 5 dias, perder 10 quilos. Muito rápido. Urinando muito. E aí, uma das idas para a faculdade, fazer a Federal da ABC, eu pedi pro cara parar o ônibus umas 5 vezes no meio da serra para conseguir urinar. Então, tava bem diferente, assim, da rotina. Aí um dia eu cheguei da faculdade em casa, falei pra minha mãe e pro meu pai, tá acontecendo isso, o que será que aconteceu, né? O que será que tá acontecendo? Vamos no hospital? Foi quando eu fui no hospital e aí o médico já na hora que fez a medição, já viu lá que tava com 600 de glicemia, e aí esse 600 de glicemia, ele falou, já pode procurar um endocrinologista que a partir de agora você é diabético. Então, ali em 2009... E já tinha histórico de família? Na verdade, minha avó teve, mas diabetes tipo 2, não a diabetes tipo 1, né? Tá mais velho, assim. Mais velho, Aí a diabetes tipo 1, a gente fala que é o dependente da insulina, né? Da infusão de insulina. Sim. Então, a diabetes tipo 1 não tem outra solução a não ser você colocar a injeção de insulina. Ali eu comecei em 2009. Em 2009 eu tomava 7, 8 injeções por dia. Caramba. Aí começa a rotina de diabetes, né? A diabetes em si tem a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é onde você tem uma ineficiência por parte do teu corpo. Teu próprio corpo atacou as células beta que produzem insulina, né, no pâncreas. E aí, então, você elimina totalmente a produção de insulina do seu corpo. Por isso que você precisa fazer a infusão de insulina. A diabetes tipo 2 já é uma ineficiência de conseguir tirar a glicose do sangue. Que aí é aquele normalmente que a turma faz a terapia com medicamento. E aí a diabetes tipo 1 não. Então a diabetes tipo 1 você tem que colocar injeção, medir no destro, porque o controle da concentração de glicose no seu sangue é você que faz. Uhum. Como é que foi receber essa notícia, cara? Cara, foi minha primeira coisa, né? Meus pais se sentiram culpados demais, né? O que eu fiz de errado na rotina dele, em alimentação, quando mais novo, ou quando criança, que levou a diabetes. E assusta, né? Porque a primeira coisa que você joga hoje em diabetes no Google, o doutor dos doutores, né? Cegueira, amputação, então assustou demais. Sim. Eu lembro da primeira vez que eu coloquei uma injeção, eu com receio, ainda com medo, né? Porque imagina você fazer uma injeção em você mesmo. Meu pai sentado do meu lado com 19 anos na cama, vai lá, filho, vai com firmeza com a injeção que vai dar certo. Uhum. Porque ali seria uma rotina que eu levaria pro resto da minha vida. E ali você tava se sentindo mal, assim, ou só a questão de urinar bastante? Cara, depois que eu fui diagnosticado, que eu comecei vamos falar, a saber o porquê que eu sentia algumas fraquezas sintomas em algumas horas. Entendi. Ou sentia muita fome na parte da noite, principalmente. Uhum. Então aí que eu comecei a vincular a diabetes. E a partir daquele momento que você começou a aplicar a insulina, já teve mudança? Aí totalmente, é outra vida. Comecei a engordar. Entendi. Porque aí se alimentava um pouco melhor. Uhum. Já não estava urinando tanto. O meu maior problema era urinar o tempo todo. Então eu acordava, sei lá, 3, 4, 5 vezes na noite. Caramba. Então não estava conseguindo dormir mais. Uhum. E o esporte entrou como na tua vida? Isso foi em 2009, né? Eu já praticava atividade física, já me alimentava bem. Aí em 2017 que eu fiz minha primeira prova de triatlo. Uhum. Até Você ainda lá... postou esses dias, né? Uma foto grandão, fortão assim. Tava com acho que 95 quilos, fazendo o primeiro triatlo.
E aí, 2017, porque antes eu fazia aula de spinning, já nadava e já corria também algumas provas em Santos, mas tudo bem amador. E aí, 2017, comprei a primeira bicicleta, aí fui fazer o primeiro short, que foi lá no Santa Cecília, Guarujá. Aí o primeiro short, depois no ano seguinte, eu já fui fazer o internacional. O primeiro internacional. O primeiro olímpico foi no Internacional de Santos. Tá. Que aí já tinha começado o Campeonato Santista de Triatlon. Esse 2018 já. Em 2018. Que aí foi quando, em 2018, eu competia bastante com um aluno da MF. Sempre dividia eu e ele, primeiro, segundo. E aí a última prova eu tomei um capote lá, bem na transição. Fui descer a bicicleta... Mais rápido do que devia. Exatamente. Aí eu tomei um capote. Aí foi quando eu conheci o Marquinho. Final de 2018. Que hoje é teu treinador. Hoje é meu treinador. Da MF. Então, aí o triatlon, eu entendi o que ali? O estilo de vida do triatleta em si me ajudou muito na rotina para cuidar da diabetes. Que hoje minha rotina é de acordar cedo, se alimentar melhor, praticar atividade física diariamente. E você foi atrás também de uma bomba de insulina que te atendesse melhor, da qualidade da insulina que hoje você usa também? Então, eu falo muito da uma coisa alimentando a outra, né? Porque eu fui procurar o triatlon porque o estilo de vida em si me ajudava muito a ter, por exemplo, uma quantidade menor de insulina no meu dia a dia. E aí, depois, quando eu fiz o primeiro Ironman em 2019, eu comecei a ter uma audiência por parte da Sociedade Brasileira de Diabetes que acabou me empurrando a falar, não, cara, continua. Continua porque o triatlon tá dando certo. E aí veio para buscar algumas outras terapias, algumas outras alternativas de tratamento de diabetes. Por exemplo, a bomba de insulina. Em 2019, por exemplo, até lá eu trabalhava com uma bomba de insulina que nem prova d'água era. Então, em 2019 por mais que fazia o short, eu fazia o olímpico, eu fazia com a bomba de insulina fora da natação, então não estava utilizando a bomba de insulina, que fica conectada no meu corpo o tempo todo. E aí depois, na transição, eu gastava um tempo a mais para conectar a bomba de insulina e seguir para a bicicleta. Sim. E aí foi quando final de 2019, 2020 eu fui para uma bomba de insulina já que era a prova d'água. Início da pandemia. Então eu fui buscando, eu falo que uma coisa foi alimentando a outra porque você vai buscando performance não só no triatlo, mas você vai buscando, por exemplo, na tecnologia em si. Para a vida, né? Para a qualidade de vida. E a tecnologia, assistindo o podcast que você gravou com o Vini, né? O Vini Santana, que ele também era um atleta que tinha diabetes e ele competia nos anos 2000. E ele contando, né, que ele tinha na bike se auto-injetar de insulina. Então, o tanto que a tecnologia evoluiu que hoje em dia se competir praticamente de igual para igual com qualquer atleta. Né? Você teve muita restrição com relação à alimentação, Ale, ou não? Não. No início mais pelo susto. A primeira instrução da nutricionista é corta doce, corta carboidrato, mais para começar a entender até onde eu ia, né? Então... corta tudo, aí depois aos poucos vai liberando. Tudo, né? Que gerasse um pico hipoglicêmico, né? Hiperglicêmico. Isso aí. Então, vamos primeiro buscar parar com essa hiperglicemia. Então, vamos tentar estabilizar. Deixar ela mais baixa. Deixar ela mais baixa. Aí, depois que você deixar mais baixa e começar a entender como que funciona seu corpo na resposta da insulina, aí a gente vai liberando um pouco mais. Foi isso que aconteceu no primeiro momento. Hoje, me alimento como uma pessoa normal. Não tenho restrição nenhuma. Mas porque eu já tenho, vamos falar, o domínio da insulina no meu corpo. Qual que é a resposta dela? Porque eu com 33 anos, praticando atividade física e a rotina que eu tenho hoje, a minha sensibilidade à insulina é diferente de, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade que tenha diabetes. Então, isso muda, né, conforme a rotina da pessoa em si. Você chega a gente tirando dúvidas aqui, né, sobre diabetes, né? Vamos lá, né? Já mudamos o tema, né? Mas o que o Fabinho trouxe, a mudança de tecnologia, de terapias de diabetes mudou muito, né? Mudou muito e mudou para melhor, né? Porque, enfim, hoje, quando se falava de uma pessoa com diabetes, sei lá, que fosse 10 anos atrás,
Era muito mais grave ouvir isso do que hoje, por exemplo. O caso do Vini... Mesmo quem queria mudar de vida, né? Porque há 10, 15, 20 anos atrás, ou você mudava 200% a sua vida, né? Porque a tecnologia era muito mais restrita. Mas mesmo essa pessoa corria um risco, porque faltava informação, faltava tecnologia, faltava uma série de coisas. Alimento. Né? Hoje o alimento, 0 açúcar é vida, né? É vida. Super fácil acesso, né? Exatamente. Então, isso vem mudando ao longo dos anos, e uma das coisas que mudou com o Vini, por exemplo, das peças-chave para entregar performance, por exemplo, no Ironman, é o monitor contínuo de glicose, que não só atleta com diabetes, mas atletas sem diabetes hoje utilizam. Porque já vê que realmente a performance de você manter uma glicemia entre 100 e 110 é diferente de você manter a 110, 120, que uma pessoa sem diabetes pode estar. Dependendo do consumo de carboidrato que ela tem. Então, o monitor contínuo de glicose, para mim, é a grande virada de chave. Assim, a diferença, eu e o Vini. Pô, o Vini fazia injeção. Pô, é arriscado fazer injeção hoje. Mas o que leva ele a fazer injeção? É ele saber quanto que ele está com a glicemia, né? E ele tinha que medir, né? Durante a bike ele media. Então, surreal, né? Você imaginar isso, né? Não, muito difícil. É bem Ele difícil. falou que voava as lancetinhas. As tiras, as tiras para fazer. Voava, tinha que levar essa. Então, mudou bastante, assim. Mas, enfim... E, cara, assim... O mérito do Vini, né, cara? Há 15 anos atrás... 16 anos atrás, sim. Fazer o que fazia. Fez, 8 horas e 50. Fez o tempo que o Ale... Foi mudança bateu de 30 segundos, 30. Mas 34 segundos. Impressionante, né, cara? Impressionante. É uma coisa muito, muito surreal. E é legal a gente ver, acho que até para quem está assistindo, mostrar também que dá para se ter uma vida normal, né? Assim, sem medo de falar, né? Porque hoje em dia fica todo mundo com receio, mas ter uma vida normal, né? De você, o que você falou, comer, treinar, poder fazer tudo o que você faz. Ele foi segundo no Ultraman. Que ano foi, Ale? 2019, né? No B... 2021. 21. No B500 e... No B515. E 515. Foi, que aí foi o primeiro atleta brasileiro e eu já tinha feito um espanhol, tinha feito. Mas aí foi a segunda pessoa com diabetes a fazer um Ultraman. Que aí é o que eu falo da alimentação. Tipo, de uma coisa alimentar a outra, né? A alimentação que eu falo mais de uma coisa alimentar a outra. Porque, pra mim, o B515... Eu não tinha o sonho de fazer o B515, mas aí ter saído para a Sociedade Brasileira de Diabetes... anunciado que uma pessoa com diabetes tinha feito um Ironman em 2019, e aí eu comecei a ter contato com essa turma e, por exemplo, conheci muitos pais com filhos com 3, 4 anos de idade sendo diagnosticado com diabetes. E aí eu enxergava em muita gente que eu ia conversar sobre isso, uma esperança, né, de que, pô, meu filho não acabou a vida do meu filho, né, aquele sentimento de que o cara acabou de ser diagnosticado com diabetes. Pô, dá um alento para a família ali, né? Dá. E aí isso acabou meio que dando mais energia para continuar. Porque no triatlon hoje, para sobreviver no triatlon hoje é difícil, né? É duro, né, cara? É difícil não. E é legal, e é legal que você veste a camisa, né, do atleta com diabetes, assim. Hoje a diabetes para mim não, vamos falar, me dá mais trabalho, literalmente, o trabalho do que a diabetes. Falar, Lê, o que mais te atrapalha nos treinos também. Hoje? Aguentar o Marquinho. O problema não é aguentar o Marquinho, o problema é recuperar dos treinos do Marquinho, né? Se aguentar o Marquinho tá fácil, né, cara? Caramba, bicho, a Thaís é uma santa, cara. Olha, mas conta pro pessoal como é que foi o Ironman esse ano. Que foi, na minha opinião, a sua melhor prova, não? Foi a melhor prova. Gelado e frio. Um negócio, eu acho que foi pior, que em clima, pra mim, foi pior do que 2022. Foi pior que 2022. A natação tava muito boa, né? Natação tava né? Ok, a natação tava ok. Daí, uma coisa... Foi pro pedal que a coisa começou a complicar, cara, né? Eu acho que o pedal em si, eu acho que foi até melhor que 2022. Por quê? Pra mim, por exemplo, é muito difícil o quilômetro 140 até o 180 da bike. Cara, eu olhei no meu velocímetro, tava 50 km por hora. Porque vocês tiveram vento a favor, né? O vento estava invertido, né? Então, e no momento mais difícil da bike, pô, pra mim foi o melhor momento. Então, aquela coisa de você sentir quebrar na bike, pra mim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Que é um momento tenso pra todo mundo ali da bike, né? Porque é a hora que você também já tá muito tempo pedalando, cabeça, o corpo, já tá tudo muito... É difícil você
se manter focado ali depois dos 130, 150. Exatamente. Na hora que você recebe um vento na bunda ali, fica lindo. Condição de bike, pra mim, foi ótimo. Pra mim foi ótimo condição de bike. Mas realmente o frio, cara, eu urinei demais. Pedalando e correndo. Urinei muito. Não tinha urinado tanto numa prova, né? Tipo, antes. Na corrida eu diminuí a pace porque eu não tava aguentando minha bexiga, cara. Bexiga muito cheia o tempo todo. Sim. Então, pra mim, as condições da prova, sim, foram ruins. Em questão de temperatura. Mas em condições por exemplo, para bike, cara, para mim foi... E é onde que eu sabia que eu poderia performar bem, né? Onde a gente já sabe... Eu conversava bastante isso com o Fabinho. Já tinha perdido um pouco de peso. Diferente de 2022, eu fiz com 93 quilos. Esse ano eu fiz com 83. Põe diferença nisso, hein? Grande, né? Com 83. E não perdi força. Então, mas mesmo que você perca um pouco de força ali, um pouco de potência, 10 quilos é muita diferença, cara. O vento tava difícil? Tava. O vento tava difícil. Ali, principalmente ali quando você saía do túnel ali do aeroporto, pra voltar, tava muito difícil. Balançando bastante a bike. De roda fechada, tava bem difícil de segurar ali a bike. Mas, como eu falei, pra mim foi ótimo encontrar no quilômetro 150 um vento na bunda e ir embora, cara. E quais foram suas parciais? Natação 53, pedal 4,41 e corrida 3 horas e 8. Isso deu total de? Deu 8 horas 50,08. A corrida esse ano foi bem melhor, a sua corrida bem melhor que o ano passado ou não? 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. Porque ano passado eu fiz 8,55, né? Aí esse ano eu fiz 8,50. Foi 2 minutos que eu tirei na corrida, tirei 2 minutos também no Isso pedal. deu o quê? Primeiro na categoria? Primeiro categoria. E quinto no amador? Acho que foi sexto. Sexto amador. Foi 30-34, né? 30-34. É, porque foi o Cid, o Kid, o Arthur. Aí acho que teve um argentino. Acho que teve logo depois, né? Acho que foi quarto ou quinto, acho que teve um argentino. assim, né? Foi. Aonde você acha que dá pra você evoluir ali, Ale? A corrida ainda. A corrida? A Maratona do Rio mostrou isso, né? Corrida. É que depois agora, né? 3 Foi. semanas depois, Maratona do Rio, né? 3 semanas, exatamente, né? Foi 2 semanas, né? 2 semanas. Duas semanas. 2 semanas depois. Às 2 horas e 46 na 2h46 na Maratona do Rio. E aí Tava mais curta, né? É maratona de 40 é fácil, né, Fabinho? Pô. Não é possível. Bom demais. A maratona mostrou isso, né? Que a corrida ainda tem a desenvolver. E eu esperava... Inclusive, eu ouvi desse cara aqui, do Fabinho, tipo, falando... Cara, dá pra ter feito uma bike melhor? Dava. Não, é porque eu treino bastante com a Ale, assim. Eu sei o potencial que ele tem, muita força. Só que é um cavalo louco, assim, né? E ele não consegue se controlar muito bem durante os 180. Então, o nosso medo era que ele saísse muito forte, que ele fez ano passado, e quebrasse no final. E aí, acho que ele se segurou demais na bike, no Ironman. Mas acho que esse é um desafio que é o complicado do Ironman, né? É você aprender essa dosagem de força, e não tô dizendo só da potência, tô dizendo em todas as modalidades, né? Porque... mas daí se você aperta um pouquinho ali, mas é difícil você entender, até porque cada dia é um dia, mas o quanto você tem que segurar, o quanto você tem que apertar para você também não comprometer a tua corrida. Eu acho que esse que é a grande dificuldade da prova longa, né? O meio já mudou bem isso, mas o Iron ainda continua sendo uma incógnita, né, Fabinho? Sim. É bem difícil. E aquela história, né, que eu falo. A gente aqui tem muito pouca prova. Então a gente tem uma prova por ano. A gente só pode acertar uma vez, sabe? Tipo, enquanto é muito você caro mora na você Europa, acertar pra você ficar arriscando, né? Você mora nos Estados Unidos, você consegue fazer outras provas, né? Eu acho que falta experiência pra mim mesmo. Entendeu? Porque 2017 pra cá, estamos falando 2023, cara. 6 anos. Acho que ainda falta experiência. 6 anos, que tivemos uma pandemia no meio disso que ninguém competiu, né? Acho que falta experiência ainda. Perdi o potencímetro, né? Um dia antes da prova. Então perdi a referência. Vai só do pra jeito facilitar. Que tá, Mas não foi um problema assim. Acho que consegui já medir um pouco mais a força ali, se realmente estava no que estava do que o Marquinho tinha proposto. Então acho que consegui me controlar em relação a isso. Mais uma das coisas para fortalecer aqui, a gente fala, né, Fabinho, de aprender
a se conhecer também, não depender muito só disso, né, cara? De tecnologia. De tecnologia, Exato. óbvio, que a gente sabe, tem que usar Muitas 200% a acontece favor. muito, né? Mas é mais comum do que a gente imagina, né, cara? A quantidade de gente que medidor tem problema às com vezes, isso. O Reinaldo mesmo, acho que no Internacional, ele falou, cara, bem hoje o potencímetro não funcionou. Mas, cara, essas coisas só acontecem na prova, né, cara? Então, Porque até porque se tem que acontece ter no treino, a gente releva e a gente não se incomoda. tem que ter o plano B, né? Né? E no treino a gente fala, tá bom, vai, tá tudo certo, beleza. Mas na prova, não dá pra você falar, né, nesse nível, né? De você querer pegar vaga, de você querer performar. Não dá pra se apegar a alguma coisa, né? O Ironman, tipo, é uma prova de 9 horas. Hoje posso falar que é uma prova de 9 horas, mas, cara, 9 horas tem muita coisa pra acontecer, né? Você não pode se apegar ali no meio da bike, Não. você vê que o potencímetro parou, agora você vai principal encanar coisa é a alguma sua coisa. sensação, né? A sua sensação e como que você está se sentindo, e a partir daí você usar aquelas informações ao A teu seu favor, exatamente. É. Porque de fato. E aí, Ale, Não, vai lá. E os planos agora? Vai para Nice, classificou, não pegou a vaga? Não, Fala não pra vou pra gente. Nice. Não vou pra Nice. Ah. Não vou pra Nice, aí a ideia agora é só o shot mesmo, que agora tá virando guerra, né? Cara, O negócio tá short bom, cara. O bicho tá pegando O agora. pessoal vai fazer o Olímpico e fala, cara, faz o short, cara, tá muito mais pegado. O Ironman deu bastante expressão, até por ser o primeiro, vamos falar, hoje bateu o tempo lá do Vini, né? Do Vini Santana. Com todo respeito ao Vini Santana, como a gente já falou, já uma terapia totalmente diferente que ele utilizava. E eu acho bacana isso, ter uma referência, né? Pra mim ele foi a referência para buscar um tempo. E aí tomara que venha outros triatletas aí, outras pessoas com diabetes para buscar meu tempo. Então isso já foi bacana. A Maratona do Rio surpreendeu também, porque até que alguém não fale nada, por enquanto ainda é o melhor tempo de uma pessoa com diabetes dentro de uma maratona. Não como profissional, mas como amador. E agora fazer o short. Você acha que essas duas provas, Ale, a Maratona do Rio, tudo bem que você já tinha feito o Ironman Floripa ano passado e o Ironman Florianópolis esse ano. Você acha que, até, não sei como é que eles acompanham isso, a Associação Brasileira de Diabetes, você acha que dá mais vitrine para você do que, por exemplo, você ter feito o Ironman do Havaí ano passado? Dá, porque a turma ainda não tem conhecimento ainda muito do... Acho que vocês aqui estão fazendo um baita de um papel pro triatlo, mas... A gente estava conversando lá embaixo, né? Vocês não estavam. Cara, como é um negócio muito novo no mundo do esporte. Ele estava contando que em Roland Garros agora teve um... Conta aí, Ale. Um tenista, o cara tá nas finais ali do Roland Garros e o juiz questionou ele o que ele estava tomando uma injeção no meio da prova. Ele foi questionado, aí ele falou pra ele, tudo bem, você não quer que eu tome, eu não vou competir, porque isso aqui é minha vida. E aí explicou com informação pra ele, e aí o cara falou pra ele que tá bom, tá liberado, só quando você sair da quadra. 2 vezes por jogo. Então, falta informação, chegar a informação de uma pessoa com diabetes... Isso que a gente tá falando um dos esportes que mais tem grana no mundo, né? Aí você pega a turma polêmica, né? O cara tá se dopando no meio da prova. Não, gente, não tá se dopando. É só uma sobrevivência. É sobrevivência. O cara ali é o remédio dele. Se ele não tomar, ele não consegue performar. Então, falta informação. Sim. Que aí, comparado, por exemplo, ano passado, que eu fui pra Kona, cara, eu acho, e é um baita de um vamos falar, um canal de comunicação de vocês aqui para chegar a informação. Cara, o mundo do triatlon tem muita gente que nem conhece. Eu falo que fiz um Ironman, o cara fala, pô, caramba, legal, Ironman. Mas e aí, quantas horas foram? 2 horas? 3? Não tem noção, Ganhou, sabe? né? Não, já fala, né? Já Não, mas e assim, a gente também tava falando disso, cara. E a população de diabetes, que tem diabetes no Brasil, assim, quase 10% da população. Hoje é muita gente, cara. Hoje no Brasil se fala de 15 milhões de pessoas com diabetes. No mundo se fala de 400 milhões. E aí se fala, uma previsão é de que daqui a 10 anos a gente tenha esse número para 700 milhões de diabetes no mundo. Caramba. Daqui a quanto tempo? 10 anos. Caramba, período Tá curto, aí, né? cara. E como é que você faz a suplementação durante a prova? Como é que... Até porque acho que é uma curiosidade, é um pouco minha, mas acho que muito até de quem... existe já, mesmo para quem não tem diabetes, já existe uma polêmica, né? Como é que faz e tudo mais. Para um diabético, a suplementação é normal? Como é que você faz ela durante o Ironman? É normal.
como uma pessoa sem diabetes. Agora no Ironman de 2023, eu usei 125 gramas no pedal De carbo. de carbo. Durante as 4 horas e... 4 horas e 41. 40. E se você tá tentando manter a sua faixa de glicemia em quanto? Entre 100 e 180. Tá. Que aí a grande diferença minha de uma pessoa que não tem diabetes é que eu vou estar ali olhando o tempo todo minha glicemia. Que se ela estiver descendo, para mim é muito mais importante a previsão do que a tendência da minha glicemia daqui a alguns minutos do que a glicemia que está mostrando ali no visor. Então hoje eu tenho a bomba de insulina, eu olho no visor da bomba de insulina, tá lá 120. Sim. Aí, para mim é mais importante olhar a seta de tendência, ó, tá caindo ou tá subindo. E o que é mais perigoso? A descida, a hipoglicemia. Porque a hipoglicemia aí eu travo ali, eu não consigo, perco força. A hiperglicemia eu vou sentir muita dor no corpo, mas ainda vou conseguir ainda ali continuar pedalando, por exemplo. Mas a hipoglicemia tem que parar. Que aí é quando precisa de açúcar, né? Então se foram 125 gramas 125 gramas de carbo por hora. por hora. É, Tá, legal. 125 gramas de carbo por hora. Isso daí é o quê? Gel diluído na água? Diluído e gel. Gel foram, na verdade, 4, né? Um a cada por hora, mais ou menos. É. E aí tava bem concentrado a garrafinha. Tanto que o Fabinho lá perguntou, pô, por que tu foi tão lento pra fazer uma virada lá na... Falei, cara, porque tava tudo na garrafinha. Se eu perdesse a garrafinha, acabou minha prova ali. Eu fazia bem parecido, cara, também. Fazia a concentração, assim, absurda na garrafinha e um gel por hora. Eu digo, eu tô fazendo um paralelo para um atleta amador comum, né? Floripa seria a estratégia ideal, porque aí você consegue medir quanto você vai consumir de água, né? Exato. Sim. E daí você tem água em Floripa, os postos de hidratação de água são muito bons, né? São. No Iron. Então você consegue, se quiser, dá pra você sair sem água na bike. Eu sempre ia sem água. Eu pegava só o da prova e o resto era só com suplemento diluído ali, cara. Eu perdi minha água na primeira lombada. Perdi minha água. Eu falei, ainda bem que perdi a água. Aí quem tem medo, tá vendo? Por isso que ele fez a curvinha devagarzinho. Já tinha perdido a água, né? A água já tinha... Ainda bem que foi água, né? Foi, Eu falo pro povo, o povo sai com água. Eu falei, não, água é gratuita na prova, cara. Tem que... É isso. Não, então, carrega sua caloria. Normalmente eu fazia isso. Eu ia com conseguir. duas, eu precisaria só de uma. Mas eu levava duas exatamente por isso. Teve até um ano que eu lancei moda pros noruegueses, que na hora que eu tava vindo no Paralelepípedo fazer curva, eu tava, na época era aquele torpedo na frente que vinha a caramanhola, né? Cara, pum, pulou a garrafinha. Eu peguei na hora, coloquei aqui dentro do top e fui até acabar, consumi ela ali, daí joguei fora. Mas é isso, porque eu saía com ela diluída, porque a água a gente pega na prova. Sim, né? Então assim, e lá dá pra pegar tranquilo, né? Não é que você tem um posto, pô, a cada 10, 11 quilômetros você tem um posto de água ali. Se não me engano, 15 quilômetros, né? Acho que é isso, né? É muito bom. É muito bom. Muito bom. A hidratação da prova do Ironman de Florianópolis é muito bom. E conta como é que foi Kona, as dificuldades lá. O clima também, né? Calor, cara. Você acha? Nossa. Rodrigo tava lá, ele tava lá. Rodrigo tá queimado até hoje. De 2018. Caramba, cara, que calor, bicho. Parece que o calor vem de baixo, né, cara? É um negócio diferente. Não, o calor vem, o sol vem de cima, mas o calor lá vem de baixo. Não, realmente, aquela... a Queen K, né? Cara, ali é diferente de qualquer coisa que... Eu só fiz Florianópolis na Ironman, então não tenho muita comparação, mas... E realmente é 880, né? Porque Florianópolis é muito frio e Kona... Super controlado Floripa, né? Você fala, mesmo o calor que bate em Floripa é fresco, né? Exatamente. E aí, ali em Kona, acho que a maior dificuldade foi o clima, sim, muito mais calor, e também a alimentação. Eu passei mal ali. Eu fiz um teste com concentrado, mas de gel. E aí eu fui sentir essa falta por exemplo, de um alimento mesmo, comer alguma coisa, foi na corrida. Tanto que no pedal, se não me engano, eu fiz 4,59 em Kona. Nadei ainda um pouco, uns 55, acho 57. E a corrida que foi 3 horas e 50. Você competiu na quinta ou no sábado lá? Foi no sábado. Foi no sábado. Masculino. Foi no sábado. Então eu senti bastante a corrida. Lá eu sentia bastante a corrida. Mas falta o quê? Falta de energia, vontade de comer, fome, o que foi? Cara, segundo semestre, prova de segundo semestre pra mim é bem difícil. Até por causa do trabalho.
Então o treino já não foi a mesma coisa. Tá. Treino muito melhor no primeiro semestre do que no segundo. Então foi mais acho que foi mais diversão do que buscar alguma coisa de competição, sabe? Já dei uma desanimada na hora que eu saí da água. A Mari estava com a gente lá em Kona, aí eu vi que a turma, ninguém falava nada da minha colocação, falei, não, então tá... E olha, e lá em Kona, a Ironman e tal, eles sabiam que você tinha diabetes? Não, eu levei no macaquinho, né? Levei no macaquinho a frase que eu levo, né? Que a diabetes só me faz mais forte, mas nada em especial. Não tem na por inscrição... Cara, até coloco, mas não tem nada de diferente, assim, por parte da prova. Nada diferente. É porque eles gostam, né? Gostam, o americano gosta, que eu digo, eles valorizam, né? Eles gostam de propagar esse tipo de coisa, né? Então, e o bacana de lá, algumas coisas que até o triatlo me proporcionou, né? O Ultraman foi uma coisa de outro mundo, assim. Eu fiz a prova nos 84 quilômetros, o Alessandro Silveira, que era um dos atletas lá, ele tinha me passado no quilômetro 70 da corrida. E uma das coisas que mais me emociona da prova é exatamente quando ele me passou. Um dos meus staff foi até ele para ver se ele queria água, né? Aquele clima de família do B515. E aí ele fez questão de que o meu staff gravasse um vídeo falando que não importava que ele estava me passando, mas que eu estava fazendo ali vamos falar, uma coisa muito do bem, porque os pais dele tinham diabetes e o pai dele faleceu com diabetes. Caramba. Com complicações de diabetes, né, na verdade. E aí, que ali eu estava fazendo algo diferente para a Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso foi em 2021. 2020, lá em Kona, um americano, ele subindo ali, terminando, acho que ali no quilômetro 15, um americano, ele fez questão de parar do meu lado, mas correr do meu lado, e explicou que ele viu a frase, né, diabetes only makes me strong. E aí ele falou que ele tinha um sobrinho que tinha 9 anos de idade e que tinha diabetes, e que ele se emocionou em ver a frase, perguntando se eu tinha diabetes, porque ele acreditava que daqui a 10 anos ele pudesse estar com o sobrinho correndo ali junto com ele. Então você pelo menos você tocou uma pessoa, já valeu, né? Pô, muito. Foi. Então coisas que o esporte que eu falo que proporciona e acaba alimentando essa vontade cada vez mais de estar no triatlo. Faz sentido eu estar onde eu estou hoje no triatlo. Tem um propósito. Que legal. Tem um propósito. Que legal. Tem um propósito. Parabéns aí pela atitude, porque de fato o americano que eu falei, eles gostam, né? Você vê. E eles gostam de valorizar, né? Não é que eles porque eles gostam de contar história, mas eles também valorizam, que é isso. Ele correr do seu lado, falar que ele tem um sobrinho de 9 anos, ele faz questão de mostrar para você que o que você está fazendo inspira. Né? Porque é isso que faz a coisa continuar. Que acho que é isso que é o seu que acho que é o que te dá força muitas vezes também, né, cara? Te põe pra frente. Isso. Você fala, porra, deixa eu levar o que eu tô vivendo, o que eu passei, e como eu posso mostrar pra um monte de gente que dá pra continuar fazendo e pode ir atrás de muitas outras coisas que você também ainda não alcançou. É isso aí. E eu continuar também, né? Na competição ali, na prova, que é daquela hora que você tá querendo desistir, fala, não, cara, porra. Não é só por você, né? Tô representando muita gente. Isso é muito legal. O triatlo acho que proporcionou e proporciona isso pra mim. Então por isso que continuo. Não devo parar, não. Quais são os próximos objetivos aí? Casar, né? Chega de enrolar, é isso? Esse casamento tá difícil. O Fabinho falou ali que tá virando lenda já, é isso? Casar. Acho que... Tá pouco tempo junto, né? Não, só 12 anos. Mas o triatlo em si, a gente tem que abdicar de muita coisa do triatlo, né? Por parte de diabetes faz sentido, é legal, é bacana. Tem o meu trabalho também, né? Em paralelo, então... se abdica de muita coisa, ainda mais se você quer entregar performance no triatlo. Então, os treinos de madrugada que a gente faz lá em Santos, ou treino depois do trabalho, isso acaba te abdicando de, por exemplo, vida social, cara, junto com a minha família. De vez em quando eu me pego de uma forma diferente ali, tratando meus pais, ou tratando a minha noiva, e, cara, você fala, opa, calma aí, tá na hora de equilibrar um pouquinho os pratos, porque não é só triatlo, né? É o lazer.
que num momento pesa para esse lado, mas em outro momento também você pesa, fala, cara, é lazer, mas vamos tentar fazer de forma competitiva agora. Então, o short tem ajudado muito isso, né? O short tem ajudado muito isso. O short não precisa É uma forma de tanto. encontrar o equilíbrio, né? Eu acho que o short, até um olímpico... Se bem que pra ganhar do Ciro tá até que Cara, que suar, hein? tá. O bicho tá fora. E eu acho que o caminho vai ser fazer um 70.3, porque o 70.3 eu não fiz ainda. E aí Nenhum? vai ser... Nenhum. Então 70.3 É a talvez seja um distância caminho. legal, cara. Assim, eu acho que... Óbvio, se eu pudesse, eu falo pra todo mundo. Eu faria Iron todo ano, cara. Mas eu acho que o meio é uma distância muito legal, cara. Que você não precisa fazer aqueles treinos insanos de 5, 6 horas. A dinâmica, o quanto te exige é muito menos. E é uma prova legal, que não é tão porrada. Então, puta, o Fabinho fez esse ano, né, Fabinho? São Paulo, né? Ano passado, Ano né? passado, né? Eu fiz Pirassununga esse ano. Ou talvez, acho que até do ponto de vista financeiro de investimento e de preparação é menor também. Bem né? menor, não. É menor e tempo, Você cara. não precisa treinar. Menos tá? tempo. É isso. Só de você ter... Que é o que ele falou, Não, de achar o equilíbrio, o treino né? que eu faço hoje pra fazer o short é o mesmo que eu faria pra fazer um meio. É isso. Entendeu? Porque vai Aí fazer um o- pouco o mais de Iron já volume não, e né? tal. O O tem que Iron você já... botar aquelas semaninhas. E as né? opções também, né, de viagem, né? Você vai pro 70.3 São Paulo, faz aqui do lado, sobe a serra e dá faz. pra dormir em casa, né? Essa praticidade, né? Que nem você falou que você tinha feito só Floripa e fez Kona. Também, os 6 que eu fiz em Floripa. Falei, cara, eu não vou ficar colocando bicicleta e vou levar até o outro lado do mundo. Sendo que tem uma prova que entrega uma baita organização, percurso legal, você encontra um monte de gente conhecida, amigo, treinadores, torcendo família, pra todo mundo você. pode te assistir e tal. Eu falava, cara, eu não vou longe, né? Porque essa praticidade, que é o que você falou de você vir fazer um 70.3 em São Paulo, ou pro Carioca fazer agora no circuito novo no Rio e tal. Pô, é muito prático, cara. Tem que aproveitar e valorizar, eu acho que o evento que acontece aqui, né? Que nem o Fabinho foi pra Pirassununga também. Pô, a gente tem que... Óbvio que é legal fazer prova fora e tudo mais, mas, pô, a gente tem que colocar aqui, né? Dar cara aqui, fazer o esporte crescer As no poucas no provas Brasil. que a gente tem, pelo menos agora, tá com qualidade, né? É isso, pô. Não, e baita diferença, né? Ter a família torcendo, Florianópolis, pô. Muita diferença. Em Kona e Florianópolis, tudo bem, a turma lá é agitada, passa energia, mas é diferente quando você tem a família ali, né? Mas não, Sim. é diferente. Daí você e amigo, companheiro de treino, treinador, né? Tudo muito Um mais amigo fácil, torcendo né? pra você na chuva, Não, né? Com o pé todo Não, de sacola. Tem uma foto muito boa, eu torcendo pra ler assim com sacola de mercado no pé pra não molhar meu pé. Que eu acho que talvez seja uma proposta de ação para Florianópolis, porque vem de 2 e é um baita desafio para Florianópolis agora, depois de 2 anos seguidos com o clima que foi, para a torcida ficou muito ruim, né? Minha noiva, por exemplo, não quis voltar esse ano. Ela nem viu a previsão do tempo, mas pô, ela ficou 9 horas debaixo de chuva e vento e Passa o frio. telefone da minha esposa, cara, que ela vai ficar feliz. Porque todo ano que eu fiz fez sol, entendeu? Delícia, aquele friozinho de manhã, depois ficava uma delícia até o final do dia, cara. Que aconteceu nos sábados, né? Exato. De véspera de prova dos 2 últimos anos foi um perfeito Não, e clima. incrível. segunda-feira também tava bom, né? Tava. Só no domingo. Bom demais. Legal, Ale. Obrigado, cara. Parabéns pelas suas performances. Acho que mais principalmente por você comprar essa briga aí, essa ideia, cara, levar a diabetes, o assunto diabetes, o assunto tabu, né, que existe sobre o diabetes, de poder ou não poder lidar com o esporte, estar numa vida mais próxima a quem não tem a diabetes, pra gente não falar o normal. Obrigado, parabéns por inspirar, acho que a nós e a todo mundo que acaba conhecendo um pouco da sua história, cara. Agradeço o espaço de vocês. Acho que um baita de um programa que vocês estão fazendo aqui, de levar a informação do triatlon na raiz, literalmente, vocês são a raiz aí do triatlon. Agradecer também ao Fabinho, porque Fabinho, Marquinhos, essa turma tá mantendo o triatlon ali na Baixada, que eu acho que é um baita, já mostrou ser um baita de um celeiro, né, de triatletas. E é isso, vamos para a próxima, né, porque Não podemos parar. não podemos parar, tem mais duas etapas do short aí para dar na cabeça do Fabinho. Aproveitar Você enquanto tá mal de referência. aproveitar enquanto ele não tá 100%, ainda tá uns 20% aí, né, Fabinho? Então, Tá bom demais. mas obrigado, agradeço aí, contem comigo. Legal. Parabéns, Ale. Show de bola. Valeu, Valeu. Ale. Obrigado, Rô. Obrigado, Fabinho. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Cara, muito bacana a gente poder ver
o esporte, mostrando aí que dá para ser praticado, que às vezes a gente acha um monte de solução no meio de algum problema que possa aparecer na nossa vida. A diabetes com a Lê foi isso daí. Ele mostrou para todo mundo que dá pra gente seguir normal, dá pra gente... Seguir mais forte. Exatamente, seguir mais forte, continuar acelerando, mas agora ele vai tirar o pé porque ele vai ter que casar. Valeu, um abraço.